Assalamu alaikum a todos que estão vendo esse vídeo aqui no canal Hebreu Muçulmano. Olá, eu quero relembrar aqui que ontem nós começamos a gravar umas mensagens aqui, né, umas mensagens proféticas. E nós criamos esse canal Hebreu Muçulmano com esse objetivo de levar a verdade até você, né? Porque você aí nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente vê pessoas se dizendo conhecedoras da verdade, né? E na verdade, elas não têm nada de verdade, entendeu? Então esse canal aqui foi criado, meu irmão, para levar de fato a verdade como ela é, né? Porque, como eu falei no outro vídeo, que o papel de Roma nessa história, o papel do cristianismo de modo geral, foi disseminar a mentira, entendeu? O que está sendo pregado aí por essas igrejas é a mentira, é o que diz as profecias, a chamada apostasia, né? Que é o distanciamento, o desligar da verdade, né? Então, ontem nós falamos acerca de quem é o verdadeiro descendente de Abraão, porque Alá, ele prometeu dar a Abraão uma descendência, e ele deu essa descendência. E quando Alá estava conversando com Ibrahim, ele disse que a sua descendência seria peregrina e afligida à escravidão por 400 anos numa terra estranha, né? E no vídeo anterior nós provamos aonde é essa terra estranha. Essa terra estranha não se referia ao Egito, no qual o povo hebreu passou 400 anos ali na nação egípcia, né? Então os pastores aí, né, os que se dizem conhecedores da verdade, diz que aquele cativeiro, na verdade aquele cativeiro não, aquela estadia, né, que o povo hebreu teve ali na nação egípcia, foi um cativeiro de 400 anos. Na verdade, se a gente for examinar cuidadosamente as escrituras, a escritura diz que grande parte desses 400 anos que o povo hebreu viveu no Egito, eles tiveram uma boa relação com os egípcios por causa do que José foi e representou para a nação egípcia. E na verdade, se a gente for contar, foram apenas um pouco mais de 200 anos apenas de escravidão. Então, o que Alá disse para Ibrahim não estava se referindo àquele cativeiro ali na nação egípcia, mas sim numa terra estranha, ou seja, numa terra que não era de conhecimento de Abraão. Então, eu provei no vídeo passado que a terra estranha que Alá se referiu a Ibrahim era as Américas, né? E também foi provado que nós, negros e índios, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Aí você pode me fazer uma pergunta assim, e os judeus, né? Os judeus não se dizem ser os verdadeiros israelitas bíblicos? Eles se dizem, mas eles não são, entendeu? Os judeus estão lá na Terra Santa cumprindo uma outra profecia, né? Que o próprio Mashiach, né, que o cristianismo chama de Jesus Cristo, ele disse que lá em Lucas 21, 24, ele disse que os gentios iam pisar cidade santa, né? Iam pisar cidade santa, né? E eu falei que quem são os gentios? Os gentios são todos os povos que não são hebreus, entendeu? Não são hebreus. Então são nações gentias, nações pagãs, ou no hebraico, uma nação goi, né? Então nós vamos ver aqui um texto aqui que fala exatamente dos judeus. Por que os judeus estão lá na Terra Santa hoje se dizendo ser nós, se passando por nós e se dizendo ser dono daquela terra, né? E que a saída deles de lá é questão de tempo, entendeu? É questão de tempo. Então aqui em Apocalipse 11, versículo 1, diz o seguinte, você pode conferir na sua Bíblia aí, que aqui fala dos judeus. Olha só, você sabe que o livro de Apocalipse, ele foi entregue, as revelações do Apocalipse foi entregue ao que nós conhecemos aqui na Bíblia do apóstolo João, né? Então, a revelação veio da seguinte forma, João dizendo assim, ó: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e me disse,
levanta-te e mede o templo de Alá, e o altar, e os que nele adoram. Então, olha só, para simplificar, foi dado a João, digamos que ele falou uma vara, né? Mas na verdade nós possamos trazer por dia de hoje como uma trena, né? Algo que se mede, né? Foi dado a ele, um medidor, para ele medir o santuário, né? O santuário, medir o templo, o altar e os que nele adoram. O que significa isso? Significa que a parte que João foi mandado medir seria destruído, entendeu? Seria destruído, né? Seria incluído numa destruição que, como eu falei no vídeo anterior, a destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70, no ano 70 da era cristã. Então, olha só, o anjo falou a João: levanta-te e mede o templo, o santuário de Alá e o altar, e os que nele adoram. Aí diz mais, olha só. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. Ele disse, o anjo disse a João, olha, não deixa o átrio exterior e não inclui ele nessa medição, ou seja, nessa destruição. Se você for pesquisar, o átrio exterior, a que se refere aqui, que foi dito para João não medir, é exatamente aquele pedaço que hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações, que foi o único pedaço que foi preservado, que não foi incluído na medição de João e não foi destruído lá no ano 70, né? Ali, aquele pedaço do templo que nós conhecemos como o Muro das Lamentações, ele foi preservado, né? Ele foi preservado porque os gentios pisariam a cidade santa por 42 meses. Então, quando a gente olha pela televisão, pelas mídias, nós vemos ali no Muro das Lamentações os judeus fazendo seus rituais religiosos, né? E também pessoas que vão até lá de vários países, né? Vão visitar o Muro das Lamentações, fazer suas orações ali, inclusive colocar os seus papéis com pedidos, né? Colocando nas brechas ali do Muro das Lamentações. Você pode ver isso aí, se você for pesquisar. Então, o Muro das Lamentações, ele foi preservado para os gentios, ou seja, para os judeus, porque os judeus, eles são gentios. Os judeus é os Estados Unidos, o judeu é o Vaticano. Você pode ver que os judeus, eles usam aquele chapeuzinho sobre a cabeça que eles chamam de kippá. O Vaticano chama de solidel, né? E o que significa exatamente aquele solidel, aquele kippá na cabeça do judeu e do Vaticano? O que realmente significa? Para o Vaticano, aquele chapeuzinho em círculo, ele significa o Deus Sol, entendeu? E também significa para os judeus. Mas os judeus, quando são perguntados a questão do uso do kippá, eles têm uma outra desculpa para esconder a realidade, ou seja, aquele kippá, aquele solidel, ele representa o Deus Sol, o Deus Mitra, que é o chamado Jesus Cristo pela Igreja Católica, né? Você pode ver na Igreja Católica que toda vez que a figura de Jesus Cristo aparece lá nas igrejas católicas, está associado ao sol, entendeu? Então você, cristão, não sabe disso. Você está adorando, quem adora Jesus Cristo está adorando o Deus Mitra, o Deus Sol, que ao decorrer desses anos, ele só mudou de nome, entendeu? Mas ele continua sendo adorado, né? Porque quando se descobre uma mentira, eles precisam trocar de nome, né? Hoje o Deus Mitra, o Deus Sol, está sendo adorado na pessoa do chamado Jesus Cristo, entendeu? Então, voltando aqui, foi dito, né? Foi dado uma cana para medir, e foi dito também que João não medisse o átrio exterior, como diz aqui, ó. Diz assim no versículo 2: deixa o átrio que está
fora do templo e não Messas, porque foi dado às nações, e as nações pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, você sabe que hoje o Estado de Israel não existe somente as pessoas que se intitulam judeus, mas existe pessoas de todas as nações praticamente moram ali, com exceção das que já saíram, né? Porque desde aquele ocorrido lá, ano passado, com a invasão do Hamas, né? O Estado de Israel, o governo do Estado de Israel foi obrigado a mandar muitos cidadãos, né, para os seus países. Inclusive o Brasil repatriou muitos brasileiros, diversas nações repatriaram seus cidadãos. Então o que significa isso? Significa que os gentios, eles já têm que sair, já é a hora deles saírem, entendeu? Porque nós, os negros e índios, que somos os verdadeiros israelitas, somos os verdadeiros descendentes de Abraão, porque você sabe que aqui na Bíblia fala que Allahu Ta'ala, ele prometeu dar uma terra a Abraão e a sua descendência. E essa terra é o que nós conhecemos hoje como Jerusalém, que está em disputa, entendeu? E Allah está usando os seus combatentes, que nós conhecemos hoje como o Estado Islâmico, Hamas, e como os outros aí que o mundo intitula como terrorista, né? Porque o Brasil e tantos outros países, até mesmo como o Estado judeu, eles podem ter suas forças armadas, mas os muçulmanos não podem ter suas forças armadas. Eles têm que responder os ataques dos seus inimigos com uma rosa. Eles não têm o direito, porque quando eles têm o direito de se defender, automaticamente eles são vistos como terroristas, entendeu? Né? Ou seja, só têm o direito de serem atacados, de serem mortos, né? Como isso está acontecendo lá no Oriente Médio, entendeu? Então, o Muro das Lamentações foi preservado para as nações gentias, né? Para os judeus e para todos os povos que ali residem ou que vão, né, ali visitar a Cidade Santa, né? E especificamente o Muro das Lamentações, entendeu? O Muro das Lamentações. Aqui em Lucas 21, 24, você pode conferir aí, que também fala, aqui fala também de Jesus Cristo, chamado Jesus Cristo, né, pelo cristianismo, para você entender. Ele conversando com seus discípulos, ele falou que Jerusalém também seria pisada, ou seja, governada pelos gentios, ou seja, pelos judeus, né? Porque se você não sabe, você pode pesquisar aí, que hoje Jerusalém, né, a Terra Santa, ela está em poder das Nações Unidas, ou seja, das nações gentias. Mexeu com o Estado judeu, mexe aí com mais de 100 nações. Recentemente saiu no jornal que a favor do Estado de Israel tem 166 nações, entendeu? Então, aqui em Lucas capítulo 21, versículo 24, diz o seguinte, presta atenção. Machia diz assim, ó: serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que o tempo dos pagãos se completem. Os pagãos aqui citados se referem aos judeus, entendeu? Se refere ao Vaticano, se refere aos Estados Unidos e outras nações que são aliadas a ele, entendeu? E Jerusalém está em poder dessas nações, ou seja, está sendo pisada, governada pelos gentios, pelos pagãos, que são os cristãos, entendeu? Hoje Jerusalém está em poder dos cristãos, dos pagãos do Vaticano, entendeu? Então, eu trouxe aqui essa mensagem para a gente dar mais uma simplificada no vídeo anterior, que nós falamos sobre quem é o verdadeiro israelita, quem é o verdadeiro descendente de Abraão, entendeu? Então foi necessário, eu andei pensando que era necessário eu fazer um vídeo esclarecendo que os judeus, né, que estão lá, eles estão lá cumprindo uma profecia, pisando a Cidade Santa por 42 meses, mas eles não são os descendentes de Abraão, de Ibrahim.
entendeu? Os verdadeiros descendentes de Ibrahim somos nós, os negros e índios. Inclusive, eu quero pedir que você divulgue esse vídeo, entendeu? Porque os negros e índios precisam o mais rápido possível saber disso, porque quando nós viemos para ser espalhado para os quatro cantos da terra, nos navios transatlânticos negreiros, inclusive os navios negreiros, você pode pesquisar aí, os navios negreiros eram de propriedade dos judeus. Mas quem estava nos porões dos navios transatlânticos negreiros eram os nossos antepassados, os negros e índios. Entendeu? Você pode conferir isso nos livros de história. Então, no vídeo anterior, nós lemos que Machia disse aqui que nós seremos levados cativos. E a palavra cativo significa escravo. Ele disse, ou seja, vocês serão levados como escravos para todas as nações. Aí eu te faço uma pergunta e você pode conferir nos livros de história que o único povo que foi submetido à escravidão foram nós, os negros e índios. Então isso prova que judeu não é o dono daquela terra. Os judeus é só questão de tempo, eles vão sair dali porque Allah já acionou o seu exército para expulsar os judeus, porque o povo de Allah está prestes a retornar. Vai se cumprir uma profecia que foi dita por intermédio dos seus profetas, que diz mesmo assim, Allah dirá ao norte, norte, liberte o meu povo, e sul não detenhas, porque vou levar o meu povo de volta à minha terra. Ou seja, Allah Ta'ala dirá aos americanos do norte, norte, liberte o meu povo, ao sul, à América do Sul, sul, não detenhas, porque eu vou levar o meu povo de volta à minha terra. Então, hoje aqui nas Américas se encontra submetido à escravidão os descendentes de Ibrahim, de Abraão, estão aqui nas Américas. Inclusive, se você for pesquisar, a grande parte da tribo de Judá se concentra nos Estados Unidos, entendeu? Se concentra, a maior parte da tribo de Judá está nos Estados Unidos. Inclusive, você deve buscar mais conhecimento acerca desse assunto que eu estou passando para vocês aqui. Você acessa o site Israelitas Negros ou Judeus Negros, entendeu? Para você ter mais detalhes desse assunto que eu estou aqui repassando para vocês. Ou então você acessa assim, Deuteronômio 28 revela a marca dos verdadeiros israelitas bíblicos, entendeu? Você acessa mais ou menos assim que você vai encontrar conteúdos, vídeos aí na internet e que já estão desaparecendo. Por quê? Porque os escravagistas, eles não querem que os negros e índios saibam da sua própria história, entendeu? Porque quando eles nos trouxeram para as Américas para nos escravizarmos, eles trataram de nos obrigar a abandonarmos a nossa religião, né? Porque os nossos antepassados negros, eles eram muçulmanos, então eles foram obrigados, né? Você pode pesquisar isso na história, que o Vaticano, Roma Papal e os países aliados, eles obrigaram os negros a abandonarem a sua religião, que era o islamismo. Por quê? Porque todos esses personagens aqui citados na Bíblia, como Abraão, José, Isaac, Davi, Salomão, Jesus Cristo, né? Eles eram muçulmanos, eles não eram cristãos. Eles só se tornaram cristãos quando Roma Papal, ele perseguiu os muçulmanos e os matou, e tomou o livro sagrado deles e corrompeu esse livro, fez uma série de mudanças ocultando a verdade da humanidade, entendeu? Foi isso que Roma Papal fez. Cumpriu uma profecia que está aí no livro de Daniel, do profeta Daniel, que viria um poder que mataria os santos do Altíssimo e lançaria a verdade por terra. Ou seja, esse poder foi Roma Papal, né? Que a Roma Papal é a primeira besta de Apocalipse que emergiu do mar. Então, Roma Papal cumpriu essa profecia, matou os apóstolos, matou outros que vieram a crer por intermédio dos apóstolos. Inclusive, você tem que pesquisar também sobre a Santa Inquisição, que foi um dos maiores genocídios,
um dos maiores massacres que a Igreja Católica praticou, matando todos aqueles que se recusavam a ser cristãos. Todos aqueles que se recusavam a ser cristãos eram mortos pela Igreja Católica. Todo aquele que assumia, que se recusava a deixar de ser muçulmano, ele era morto da pior forma possível. Isso você pode pesquisar o que foi a Santa Inquisição, que você vai ficar sabendo, entendeu? Então, meus irmãos, fique com essa verdade aí, divulgue ela nas redes sociais, entendeu? E acesse o nosso canal, que é o canal Hebreu Muçulmano, entendeu? Porque o nosso objetivo aqui é levar a verdade, entendeu? Assalamu alaikum a todos e até o próximo vídeo.